dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Café da Manhã com Débora, que está acontecendo provisoriamente todas as tardes, às vezes à noite, mas enfim, nós estamos nos ajeitando como sempre, né? Eu falo. Gente, que bom, sextou, Friday, Friday, né? Friday. E eu tô feliz porque mais uma semana se encerrou. O Senhor nos deu essa semana toda, cada dia a gente tá falando sobre Segunda Crônicas, né? Falando sobre um reinado diferente, é sempre um rei. E é importante nós aprendermos com os reis, porque eles eram, vamos supor, os grandes líderes da nação daquele povo. E isso traz ensinamentos pra gente, sejam porque eles foram bons exemplos ou porque eles foram maus exemplos. A gente sempre tem que tirar um pouco de lição nisso para nossa vida, porque todos de nós, de alguma forma, somos líderes, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na igreja, a gente tem um papel importante. Então a gente precisa aprender, sempre estar disposto a aprender. E hoje eu quero começar cantando um louvor que diz assim: Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu te quero, Deus. Eu te quero, Deus, todos os dias. Eu te quero, Deus, todas as horas. Eu preciso de ti. Não somente quando eu estou doente ou quando eu passo por algum problema na minha casa ou no meu trabalho ou na escola que eu frequento. Eu quero o Senhor todo dia, Deus. Eu quero o Senhor a toda hora. Eu quero desfrutar da tua companhia, independente da situação que eu esteja atravessando. Assim como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, eu quero estar contigo todos os dias porque eu preciso de ti. Eu dependo de ti e é contigo que eu quero caminhar. Te louvo pela tua presença em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje nós vamos ler mais 3 capítulos e eu acredito que vamos terminar no domingo, hein? Terminamos Segunda Crônicas no domingo. Ai, meu Deus! Então vamos lá, capítulo 28, 29 e 30. Capítulo 28, versículo 14 ao 15. Diz assim: Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes de toda a assembleia. 15. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta aos seus patrícios, residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Então, gente, esse é o reinado de Acás. Eu vou ver com meu cafezinho da tarde. Esse é o reinado de Acás. Acás foi um líder muito ruim, muito ruim. Pensa num líder ruim. Foi Acás. Ele trouxe de volta toda a idolatria possível e imaginável. Além disso, ele fechou as portas do templo. Foi terrível. E aí aqui, eu acredito que foi Israel, invadiu meio que Judá e levou. Só que aí o profeta falou assim: vocês, Acás, foi um rei ruim, papapá, mas não era para vocês matarem com tanta fúria. Vou usar assim nas minhas palavras. Não era para vocês matarem com tanta fúria. E se vocês levarem esses prisioneiros para o lugar que vocês vão, Deus vai, derramar a sua ira sobre a vida de vocês. Nas minhas palavras, tá? Eu tô resumindo aqui o que tá na minha. E o que eu vejo aqui? É o peso da palavra do profeta, né? Porque aqueles homens poderiam muito bem matar o profeta. Mas o que eles fizeram? Eles ouviram a voz do profeta. E aí caiu nesse versículo que eu li aqui. Eles devolveram os despojos, as sandálias, pegaram os homens nominalmente,
colocaram sobre os jumentos, tudo certinho, os mais fracos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai ter força. A palavra de Deus, ela vai sempre ter poder. A palavra de Deus, quando ela é liberada pelo profeta, ela é uma palavra que ela causa um temor, um impacto. E por meio dessa palavra, as coisas mudam. Então eu quero dizer assim na sua vida, quando você for derramar palavra, derrame palavras de bênção sobre você. Derrame palavras de bênção sobre a sua família, derrame palavras de bênção sobre as pessoas que estão ao seu redor. Ore por eles, porque isso é muito importante. Versículo 22 do capítulo 28. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Então, o rei Acaz, ele é aquela pessoa que ela não aprende, sabe? Ao invés de ela falar assim, beleza, erramos, vamos voltar ao caminho, vamos fazer as coisas certas, de forma correta, ele não fez. Ele não fez, ele não tava nem aí. E aí, foi quando ele pegou e fechou as portas do templo do Senhor. Foi uma coisa horrível, né? E pra você ver que ele foi tão ruim que nem sepultado com os reis de Israel ele foi. Então, é a falta de temor da pessoa. Aqui também, o livro de Crônicas, Segunda Crônicas, começa com aquela coisa. E fulano fez o que o Senhor reprova. Então, é o que eu falo, a liderança, ela é muito importante. Porque o povo, geralmente, ele vai correr atrás dos líderes, das pessoas que são influentes. E nesse caso específico aqui, o povo ia atrás de Acaz. Então o povo também se deu uma desviadona. Então o líder, ele tem que estar de acordo com aquilo que Deus quer, com a vontade de Deus. Senão a nação toda, olha, desanda. Capítulo 29, versículo 11. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então aqui é o rei Ezequias, ele vai começar a purificação do templo. Porque o templo estava, vamos dizer assim, abandonado, né? Tava aquela coisa horrível. E aí ele começou a levantar. O rei Ezequias foi um rei bom. Ele andou, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi, sabe? Nos caminhos daqueles que foram os seus antepassados. E ele servia ao Deus dos seus antepassados. Então ele teve um papel muito importante, que ele foi reerguer tudo, sabe? Os altares, tirar tudo aquilo que tinha feito de errado com o templo do Senhor, ele foi purificar, trouxe a consagração dos levitas, e foi um trabalhão, foi um trabalho difícil, mas ele se propôs a isso e ele conseguiu. Versículo 28 do capítulo 29. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, quando os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. E aqui a gente vê o templo eles já inaugurando e tal. E o que você vê? O que o sacerdote ele estava fazendo no holocausto? O holocausto é uma coisa horrível, tá, gente? No caso ali, eles matavam os animais, aspergiam sangue, tinha aquele todo ritual que a gente já viu. Então não é uma coisa bonita. Mas o povo estava adorando, estava cantando enquanto isso acontecendo. Por quê? Porque era a volta do temor a Deus, vamos dizer assim, a volta de Judá se rendendo de novo às coisas de Deus, ao que Deus fazia, sabe? A adoração é isso, a adoração é num momento difícil, você não é bonito. Hoje em dia a gente tem uma adoração meio fútil, assim, que você acha daquilo que é bonito, mas o holocausto seria uma coisa horrível, mas é a presença de Deus voltando, é um sinal bom. Então a gente precisa ver os nossos padrões, medir aquilo que está sendo na nossa geração, na nossa cultura, o que está sendo colocado como bom, entende? Versículo 36 do capítulo 29. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Foi pouco tempo, mas foi um trabalhão. Às vezes as coisas vão ser em pouco tempo, vão ser rápidas na nossa vida, mas dá um trabalho, é custoso, vai esforço, e a gente tem que largar as coisas do passado. Aqui ele fala muito dos erros dos pais deles, porque ele estava falando de Acaz. Então, vem aqui, ele teve que romper, sabe? É o que eu falo. A Bíblia, ela mostra aquele que deu certo e aquele que não deu certo. Aquele que aconteceu e que não aconteceu. Ela não passa pano para ninguém. E eram todos da linhagem de Davi. Então, a gente precisa observar isso.
Capítulo 30, versículo 6. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados. Submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra. Pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. E é isso que o Senhor está nos dizendo, que o Senhor está nos chamando, sabe? A gente precisa voltar a buscar Ele, voltar a adorar Ele nos templos, nas igrejas. Nós precisamos voltar a ter um tempo de comunhão com o Senhor, porque assim Deus vai ter misericórdia do nosso povo, da nossa nação, misericórdia da nossa vida, da nossa família. Então, somos nós, entende? A mesma carta cabe hoje, porque a gente sofre, mas o Senhor tem misericórdia. Versículo 12 do capítulo 30. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Então, a gente vê aqui o que? A unidade. A unidade, ela traz muitos resultados. Versículo 23 do capítulo 30. E toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e a celebraram com alegria, que é a festa da Páscoa. Eles decidiram fazer num outro momento, porque teve algumas circunstâncias, e aí não deu para fazer, eles fizeram depois, mas foi muito boa. Versículo 27 do capítulo 30. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. E eu quero terminar com isso, dizendo, a oração parece que ela não está sentindo efeito. Parece que não está acontecendo. Parece que Deus não está ouvindo. Até tomar um café. Mas a oração ela é muito eficaz. Ela continua sendo a maior arma do cristão. A maior arma do cristão não é bater boca, não é querer falar eu tenho a minha verdade, é a verdade certa. Eu sou a dona da razão, o dono da razão. A oração sempre será a maior ferramenta da mão de Deus se movendo e do poder de Deus. E eu quero deixar isso para você, ore sempre. Ore, 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 ore todo o tempo. Porque a sua oração Deus está ouvindo e ela com certeza vai ser respondida. E você vai ver as coisas mudando na sua vida. Tá certo? Que você seja feliz hoje. Que você tenha um dia produtivo, se ainda estiver tendo, se realize no seu trabalho, seja próspero. Você estude bastante, adquira bastante conhecimento para que você seja a glória da nossa nação no futuro, tire boas notas, vive em amor com a sua família, se divirta com seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno e completo em tudo que você fizer, tá certo? Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, todo dia tem vídeo novo, ativem o sininho. E é isso, gente. Olha, eu de novo com isso. Estamos terminando o livro de 2 Crônicas, domingo acredito que terminamos. É tão bom estudar os reis de Judá, os reis de Israel, é uma aventura total, e muitas espadas mortas, é uma coisa incrível. É tipo Game of the Thrones, né? É melhor que Game of the Thrones. Mas enfim, continuem empolgados que depois a gente vai estar no nosso amigo Pentateuco de novo, pra finalizar. Eita glória! E é isso, beijo. Ótima sexta-feira, sextou. Deus abençoe vocês e eu também.